Oi pessoal, dando sequência à nossa aula na construção de uma casa completa, já passamos pelo projeto de arquitetura, passamos pelo projeto de estrutura e agora vamos entrar num projeto de instalações. A lógica para todos os projetos de instalações é praticamente a mesma. O que nós vamos fazer aqui é a parte do projeto de água e de esgoto e leva em consideração que o conceito e a lógica é exatamente a mesma para todos os demais, de iluminação, ventilação, ar-condicionado, qualquer outro tipo de projeto de instalação predial. Nesse momento eu estou no projeto de arquitetura aberto, só para mostrar que na parte do banheiro foi colocado um vaso sanitário e uma bancada com cuba. Né? Essas aqui são famílias de componentes que já possuem conectores de entrada e saída de água ou de esgoto. Né? Para quem não conhece bem isso, eu vou abrir a família de componentes do vaso sanitário e após a modelagem, tanto a posição de entrada ou de saída, é necessário colocar os conectores para os sistemas que essa peça vai participar. Então aqui em cima os conectores existentes, né, tem na parte elétrica, na parte de dutos de ar-condicionado, canos, que é o nosso caso, de eletrocalhas e conduítes. Então na parte de canos foram colocados esses dois, ou seja, nessa face que suporta a base do vaso sanitário, que vai ser a saída de esgoto, e foi colocado um aqui na parte de trás, nessa face que vai suportar a entrada de água fria. A colocação dessas peças é uma coisa bem simples. Eu vou aqui só simular numa outra face, mas depois eu vou apagar. Seleciono o conector de cano. Ele pergunta se você quer colocar numa face já existente ou a partir de um plano de referência pré-existente. Como eu tenho faces aqui, eu posso simplesmente colocar meu mouse sobre as faces e basta dar um clique e ele centraliza um conector exatamente naquela face. Bem, tem que tomar bastante cuidado com essa história de centralizar. Ele vai colocar exatamente no meio geométrico, da face que você selecionou. De repente você quer no cantinho, vale a pena de repente fazer uma modelagem de uma pequena extrusão, exatamente naquele cantinho, para selecionar apenas a face daquela pequena extrusão. Depois disso, você tem que selecionar o conector, olhar para o quadro de propriedades e verificar as informações sobre ele. Por exemplo, o primeiro deles é a questão do raio. Eu estou trabalhando com unidades em milímetros e aqui então ele pergunta qual é o raio em milímetros dessa peça. Quero, por exemplo, 25 milímetros. Então agora já tenho um conector com raio de 25 posicionado naquele canto. Ainda é necessário determinar informações como o sistema que ele vai participar. É sistema sanitário, sempre sistema de ventilação, de água fria, água quente. Você pode escolher em que sistema ele vai participar. É possível também determinar a quantidade de fluxo do líquido ou do gás, que vai passar por aquele ponto, por aquele sistema. Ainda é possível determinar se ele é só de entrada ou saída, ou se ele é bidirecional. Certo? Então, com essas informações principais que eu acabei de mostrar, basta carregar novamente para dentro do projeto e eles ficam prontos para que a partir daqui cheguem ou saiam tubulações. Correto? Então, vou selecionar esse item aqui, apagar e voltar para dentro do projeto com Load into Project. Bem, então, tenho um arquivo salvo de arquitetura. No meu caso está chamado de livro, porque está sendo utilizado por conta do livro que eu estou desenvolvendo. E vou começar um novo projeto para receber a parte de esgoto. Nesse caso, pessoal, vocês vão colocar em prática a seguinte situação. Sendo o Revit aberto, vocês vão começar um novo projeto, procurando um template específico para a utilização de projetos de tubulações, que no caso da Autodesk é esse Plumbing The Full Metric. Já existem alguns templates no mercado de fabricantes que trabalham especificamente com tubulações em geral,
que estão bem desenvolvidos, bem feitos, que podem ser trabalhados. Ok? Então, eu vou selecionar esse, começar então um novo projeto, onde o arquivo de arquitetura vai ser inserido dentro desse novo arquivo. Uma coisa que foi passada no vídeo anterior é uma preocupação sobre a questão do Project Browser. Logo de imediato vai ser uma parte que a gente vai ter que configurar antes de começar a fazer o projeto de instalações propriamente dito. Então, está aqui então, um novo projeto baseado no template Plumbing. Nós vamos ver então toda uma organização direcionada a uma disciplina chamada Plumbing e uma subdisciplina chamada Plumbing. A parte de disciplinas nós não temos como mexer, é o que a Autodesk oferece no mercado e é o que tem aqui para ser escolhida. Agora, a subdisciplina pode ser criada pelo usuário, é um parâmetro de projeto, e a gente pode dar o nome que a gente quer, a gente pode inventar quantos a gente quiser para esses desenhos serem posicionados. Como eu quero essas informações direcionadas à água e outra a esgoto, né, e eu não quero ao item Plumbing, eu vou ter que ter um certo trabalho para fazer esse ajuste antes de começar a trabalhar. Eu não tenho como clicar com o botão direito do mouse e um botão de rename e colocar isso aqui direcionado de repente para esgoto. Então eu tenho que pegar cada um desses desenhos, duplicar, dar um trabalho fazer isso, tem que fazer a duplicata de cada um dos desenhos, botão direito do mouse sobre cada um desses desenhos para aparecer esse pequeno menu. Claro que vocês vão ter que avaliar se é necessário fazer com todo mundo. Eu estou fazendo aqui com todos, mas de repente elevações não seria necessário. Fazer uma elevação de instalações, né? Não vejo muita lógica, né? Mas elevações internas de repente fazem lógica, cortes fazem lógica. E a partir daqui eu vou procurar a disciplina, tá certa, Plumbing, mas existe agora o item de subdisciplina onde o usuário pode escrever. Eu posso escrever, por exemplo, esgoto. Quando eu aplicar, esse desenho agora foi direcionado agora a uma nova subdisciplina chamada esgoto. Ele foi retirado daqui e foi jogado para cima, né? Esse segundo também vou colocar para esgoto, apesar que como eu já escrevi, basta então escolher agora na lista. Vou repetir esse passo para todos os desenhos originais, ou seja, mantendo as cópias isoladas. Então vamos procurar então quem é original, jogando então para esgoto. Cópia, original, jogo para esgoto. Eu posso selecionar vários ao mesmo tempo com Ctrl e colocar sob a mesma subdisciplina, mais rápido. E todos os que sobraram, que são cópias, reparem que eu acabei de criar então uma área só de desenhos de esgoto, só redirecionando todos que estavam em Plumbing para dentro de Plumbing esgoto, e todos que são cópias agora, eles vão ser redirecionados para um novo que vai ser de água fria. Então nós vemos que a água fria foi criada e vamos fazer então um processo semelhante, selecionar cada um deles com o Ctrl apertado, direcionando então para água fria. Pronto, tenho agora uma organização bem mais fácil de entender, onde a disciplina Plumbing está separada em duas subdisciplinas de água e de esgoto. É importante, pessoal, que sempre tenha em conjunto com as disciplinas de instalações a disciplina de coordenação. Então eu vou ter que repetir o processo para criar uma nova direcionada à coordenação. Por que disso? Na de coordenação é o local onde o usuário verifica tudo ao mesmo tempo. Tem todas as disciplinas ligadas ao mesmo tempo. Então o processo se repete com a duplicate.
E nesse caso eu vou jogar as cópias. Aqui não tem como fazer selecionando vários ao mesmo tempo, tem que ser um processo individual, é a informação da duplicata de cada desenho. Você tem que escolher qual desenho que você quer duplicar, por isso o processo tem que ser pontual, individual, não tem como fazer todos ao mesmo tempo. Agora sim, eu consigo selecionar todas as cópias. E direcionar a disciplina de coordenação. Toma cuidado, pessoal, que quando eu mudo a disciplina, o item subdisciplina continua existindo. E eu não tenho, dentro da lista de subdisciplinas, uma subdisciplina de coordenação. Então, vale a pena repetir o nome, tá? Coordenação. Quando você finalizar, nós temos agora coordenação, com os desenhos aqui, plumbing separado em água fria e esgoto. Então reparem agora a nova organização do Project Browser. Lembrando que isso aqui foi possível porque o template que nós escolhemos da Autodesk já vem com o Browser Organization já organizado por disciplinas. Bem, sabendo então que agora temos desenhos organizados, nós temos que levar em consideração a representação gráfica, né? Nesse caso daqui dos elementos de coordenação, todos os desenhos de todos os modelos, de todas as categorias, de todas as disciplinas vão estar ligadas. Essa é a ideia. Mas aqui apenas as de água vão ficar ligadas e apenas as de esgoto vão ficar ligadas. Nesse momento, ambas vão aparecer da mesma maneira, porque elas trabalham com a mesma categoria, pipes, canos, que futuramente podem ser subdivididos por filtros de representação gráfica, que vai ser uma matéria que a gente vai aprender, certo? Então, para trazer a arquitetura e a estrutura aqui para dentro, eu vou trabalhar dentro da área de coordenação. Então, vou abrir a planta baixa, né, do projeto do nível 1 da área de coordenação. Pessoal, lembrando que tem que mudar o nome de todo mundo para ficar tudo organizadinho, ok? Eu não vou perder tempo com isso agora, mas seria necessário alterar isso aqui para um prefixo de coordenação, CORD, térreo, CORD, segundo pavimento, CORD, forro, né? Tem que mudar todo mundo, certo? Mas sabendo que eu tenho que fazer para cada um deles. Eu não vou perder tempo com isso, vou apenas criar o processo de inserção do arquivo de arquitetura e estrutura. Então, estou com a minha planta baixa aberta. Eu vou entrar na letra Insert e vou procurar o link Revit. Isso se eu trago proveniente do Revit, né, o arquivo de arquitetura e o arquivo de estrutura. Se ele é proveniente de outros softwares, né, provavelmente vocês têm que trabalhar com arquivos IFC. Né, vai funcionar da mesma maneira. Também é possível trazer arquivos de CAD, tanto com linkados ou importados. Vai acontecer bastante esse processo, onde um projetista trabalhou em CAD para fazer o projeto de instalação hidráulica e o usuário vai trabalhar por cima dessa informação. Então você vai colocar o arquivo de CAD como se fosse um background. Nesse momento vamos fazer então a ligação de um arquivo de arquitetura com estrutura dentro do arquivo de instalação hidráulica. Clicando em link Revit, vamos procurar o arquivo de arquitetura. O meu arquivo tem um nome de livro porque está sendo trabalhado para fazer o livro. Inserir e, pelo processo de inserção ter sido feito na origem, ele pegou a mesma posição e colocou. É importante, pessoal, toda vez que vocês inserirem algum elemento externo, em seguida selecionar esse objeto e pinarem. Ferramenta Pin. Selecionou o objeto, aparece aqui na ferramenta, na letra Modify, a ferramenta Pin. É importante que haja um pino para que não haja deslocamento desse objeto pelo arquivo RVT. Não deveria, mas o Revit tira de posicionamento sem querer, o usuário pode tirar de posicionamento sem querer essa peça. Bem, o projeto foi inserido na planta de coordenação, mas se a gente olhar para a planta de arquitetura, ela reaparece, a planta de água fria, perdão, aparece, e a planta de esgoto também aparece.
apesar que aparecem com uma informação meio clara em relação ao projeto em si, né? A gente não consegue selecionar apenas um item, ele vai selecionar todo o arquivo linkado. Bem, existe uma letra direcionada apenas à criação de projetos de instalações, onde na letra Systems nós temos um painel direcionado a tubulações em geral, onde a ferramenta Pipe é responsável por fazer tubulação, né? Para fazer uma tubulação, né, nós temos que entender que isso aqui ela é uma família de sistema que se utiliza de famílias de componente de conexões. Primeiro eu tenho que calibrar essas informações para depois fazer o projeto. Quando eu entro na ferramenta, nós vemos que ele já tem uma tipologia chamada Standard e outra chamada PVC. O usuário pode criar uma à vontade. Edit Type, Duplicate, PVC marrom, onde nós vamos, a partir daqui, determinar quais são as famílias de componentes das principais conexões da tubulação. Então, para isso acontecer, aqui em Routing Preference, eu já vejo uma lista de famílias de componentes pré-carregadas e estabelecidas para cada situação, onde, por exemplo, Elbow, tem a parte de joelho, ele está utilizando uma família pré-carregada chamada M-Elbow, Welded, Generic, e eu posso clicar aqui e ver se tem mais algumas outras opções. Poderia escolher qualquer outra família de componentes para ser trabalhada, né? Bastando carregar famílias e elas ficam disponíveis aqui, onde eu posso escolher e dizer que preferencialmente vai ser utilizada essa peça. A mesma coisa acontece com junções. Nós temos aqui então famílias de componentes de junções, de cruzetas, de transições, de uniões, ou seja, todas as peças, flanges, tampas, todas elas ficam aqui disponíveis. Caso não estejam aqui, o usuário vai buscar do lado de fora do Revit, nas bibliotecas, dentro do computador. Nós temos então a biblioteca já vinda do Revit, já com algumas que podem ser carregadas, ou vocês podem buscar de fabricantes, ok? E aqui vocês determinam então qual delas vai ser preferencial. Aproveitando, nesse quadro é possível já pré-definir tamanhos dos canos, onde criamos os diâmetros das tubulações com os valores de diâmetro interno, ID, Inside Diameter, e OD, Outside Diameter, com diâmetro externo. Tomando cuidado que o que vale como tamanho real para uma tubulação é sempre o OD, que é então o quanto ele ocupa de espaço real dentro do projeto. Isso aqui, o nominal, normalmente é o valor, a informação do tamanho comercial, como é que ele é conhecido no mercado. Tome cuidado que para criar um novo item aqui, basta clicar em New Size para criar esse novo diâmetro, né? Claro, junto com as informações de valores internos e externos de diâmetro, ele tem que estar acoplado a um tipo de segmento, onde a pessoa vai criar um segmento novo de cano, né? Ou escolher dos existentes, por exemplo, aqui cobre, ferro, aço, né? Então podendo criar um novo aqui só para esse caso. Nesse mesmo quadro de configuração mecânica, ainda existe a possibilidade de configurar ângulos. Tomem cuidado que o valor calibrado no Revit, pelo fato de vir para projetos americanos, é utilizar qualquer ângulo. Lá nós temos peças que vão atender a qualquer ângulo. Não é o caso no Brasil, apesar de existir, ela é pouco utilizada, ela é mais utilizada apenas aquelas que mais usuais. Então a gente pode pré-definir quais são aquelas peças que nós vamos utilizar com muita frequência. Então, 45 e 90 graus, por exemplo. Certo? Então, precisa de essa preocupação inicial antes de traçar os canos, para evitar que ele puxe para uma angulação diferente ou errada. E também, uma área importante é a definição de inclinações, onde as tubulações como de esgoto ou de drenagem,
é necessário pré-definir antecipadamente os ângulos de inclinação para as peças. Esse mesmo quadro Mechanical Settings, ele é acessado de uma outra região, ele é acessado de forma bem escondida, na verdade, essa pequena setinha debaixo do painel Plumbing and Piping e chega na mesma área de configuração. Bem, passamos então para uma região para conhecer a tipologia de canos, né? Outra parte que é importante conhecer na área de canos é a definição dos diâmetros, que são exatamente aqueles que a gente encontrou no quadro anterior, os diâmetros nominais. O offset determina exatamente a altura em relação ao piso ou ao nível onde você vai trabalhar. Justificativas, é possível determinar com a justificativa do cano em si, ele no caso aqui a justificativa horizontal é centralizada, posso organizá-lo com uma justificativa direita ou esquerda, e eu também tenho justificativa vertical, onde posso determinar novamente no centro, né, no meio da peça, ou na parte de baixo, no bottom, ou na parte de cima da peça, no top. Também o mesmo valor de offset que nós vimos aqui em cima, reaparece aqui embaixo. Um local que é de extrema importância ser calibrado toda vez que vai ser feita uma tubulação é escolher em que tipologia, em que tipo de sistema o usuário vai trabalhar. É muito importante fazer essa seleção antes de traçar qualquer tipo de cano, exatamente para a gente poder mais tarde ter condições de colocar cores diferentes, separar a categoria canos em disciplinas. Esse exemplo a gente vai trabalhar com a parte sanitária, então puxei aqui o sistema sanitário. Ainda informações de diâmetro, mesmo a informação de diâmetro daqui, a mesma informação de diâmetro daqui de cima, né? São informações gerais da tubulação. Sobre a questão dos sistemas, ainda é possível inventar novos sistemas descendo pelo Project Browser, lá embaixo no item Families. Se procurarmos a parte de Pipes, nós temos Pipe Systems, onde são exatamente esses sistemas que a gente acabou de ver. Onde eu selecionei Sanitary em inglês, eu posso a partir daqui clicar com o botão direito do mouse e renomear para esgoto. Ou, se eu quiser, eu posso duplicar esse item e a partir desse novo item renomeá-lo e de repente criar o sistema de gás. Tomando cuidado que toda vez que eu duplico, eu reaproveito as informações do anterior. Então eu tenho que observar no quadro de propriedades, eu dei um clique apenas no item gás e abri o quadro de propriedades. Eu tenho que observar qual o material que vai ser utilizado, né, quais são os tipos de símbolos que vão aparecer no final e no início das tubulações, né, qual o tipo de representação gráfica que eu quero que tenha por conta dessa tubulação. É aqui que eu defino a cor que as minhas tubulações vão ter. Então, configurações prévias definidas, partimos para fazer o projeto de esgoto, onde eu posso escolher a tipologia que eu já tinha pré-definido, já com as famílias de componentes existentes, e traçar a tubulação a partir daqui. Pequeno detalhe, né, desse ambiente, não vou fazer um projeto completo de esgoto, mas claro que aqui vai ter que ter uma situação de esgotamento primário saindo do vaso sanitário e o esgoto secundário saindo daqui da pia, se ligando a um ralo sifonado de repente e depois diretamente à tubulação do esgoto primário. O traçado de tubulação ela é feita diretamente em planta, mas também pode ser feita traçada em corte ou em vista, né? Sempre levando em consideração o valor que aparece aqui. Então, se eu de repente utilizar 150 milímetros, vou colocar aqui um valor baixo, a 1 metro do chão, clicando num ponto e clicando no outro ponto, foram dois cliques que eu dei, primeiro ponto e segundo ponto, verde porque foi calibrado lá na representação gráfica da tipologia, né? Podendo ainda melhorar a qualidade de representação gráfica, mudando o Detail Level para modo Fine, a gente consegue enxergar a tubulação que eu acabei de criar de 150 e de esgoto.
utilizando PVC marrom. Se eu olhar para o início, o primeiro clique foi exatamente o valor de 1000 ou 1 metro que eu tinha determinado e o valor de 1 metro que eu tinha determinado para o final. Esses valores podem ser ajustados. Eu posso colocar 1200 nessa ponta, eu acabei de gerar a inclinação nessa peça e a inclinação apareceu aqui, né, automaticamente, podendo ser ajustada na mão para ter um novo valor lá no final. Né? Para enxergar melhor essa situação, nada melhor que um corte, onde a partir daqui eu consigo enxergar a tubulação inclinada. Toma cuidado que a cada novo desenho o controle de prestação gráfica precisa ser levado em consideração. Então aqui também valeria a pena trabalhar no modo Fine para poder enxergar a tubulação corretamente. Retornando à planta baixa, eu posso a partir daqui clicar sobre a tubulação existente e exatamente nesse grip arrastá-lo para aumentar o tamanho da tubulação ou puxar para uma nova posição. O Revit permite como se estivesse trabalhando com linhas. E daqui eu consigo voltar à ferramenta Pipe, pegar as mesmas informações de tipologia e de tamanho e de offset, pegar um endpoint aqui desse canto e continuar a tubulação para outra direção. Tome cuidado que aqui o que aconteceu, nós fizemos um endpoint sem inclinação. Né? Reparem que aqui em cima, slope off, ou seja, sem inclinação. A peça está com inclinação. Se eu retornar para cá e colocar 0, ou seja, 1000, tendo agora dos dois lados 1000, inclinação igual a 0, se eu retornar à ferramenta Pipe, puxar um endpoint daqui, eu consigo então fazer uma virada de 90 graus, inclusive já entrando automaticamente o joelho que tinha sido pré-calibrado, pré-carregado, para entrar automaticamente numa virada de 90 graus. Tentando colocar isso em qualquer outra inclinação, eu vou apagar essa informação e puxar uma nova tubulação do mesmo endpoint a 45 graus, ele também vai permitir, porque os ângulos que eu deixei com permissão foram de 90 e 45 graus. Porém, se eu der continuidade a um ângulo completamente diferente, ele deixa, mas tenta sempre colocar 45 graus para ser feito o ajuste. Vou puxar daqui agora esse ângulo aqui, ele sempre vai puxar para 90 graus ou 45 graus. Então ele não deixou fazer um ângulo de repente de 60. Então, tomando cuidado com essas regras, a gente consegue então montar a tubulação. Outra facilidade que a tubulação nos dá nesse momento é clicar com o botão direito do mouse sobre o grip e vai aparecer um menu onde aparece a ferramenta Draw Pipe, ou seja, a ferramenta de desenhar cano. Então eu posso dar continuidade, onde ele vai se utilizar do diâmetro da tubulação existente e vai fazer a continuação dessa peça no mesmo ângulo, na mesma altura, né, colocando peças complementares ou não, né, a partir da peça existente. Esse processo é um dos mais usuais a serem trabalhados. Para melhorar a qualidade de representação gráfica ou de trabalho, eu vou utilizar de um artifício que é de retirada de peso das penas nesse momento, com a ferramenta Thinline, e de repente colocar as cores aparecendo. Um cinza, que é o material padrão por enquanto para esse material. Essa é uma tubulação que inicialmente foi trabalhada com 150 mm, posso ajustar qualquer tamanho mais tarde, por exemplo 100, e continuar a trabalhar. Botão direito do mouse, Draw Pipe, de repente andar para frente aqui novamente a 1000, e do meio do comando alterar para um valor diferente, 1300 por exemplo, dar um próximo clique, e ele já fez a conexão de ajuste de altura, alterando novamente para 1000 para fazer descer, novo clique,
A gente vê então a peça já sendo trabalhada com nova diferença de altura. Se puxarmos um outro corte nessa direção, vamos ver então que a tubulação fez um sobe e desce, nível de representação gráfica baixo, vou colocar no modo Fine, com a cor ligada. Então a gente vê que a tubulação começou a 1000, segui a 1000, mudei para 1300, então ele mudou de direção já colocando as conexões. Essa é uma tubulação vertical. Dei sequência, mudei para 1000, ele desceu novamente e dei sequência para frente. Então a alteração de altura pode ser feita a qualquer momento. Outra coisa legal é que a partir de um corte é possível traçar toda a tubulação vertical. Basta pegar o ponto de encontro, né, final, né, o endpoint, novamente a ferramenta, perdão que eu pensei que fosse aqui o final está aqui, né, Draw Pipe, e você dá uma direção para vertical, para cima ou para baixo ou inclinado, e ele vai traçar. Vou ver aqui uma desconexão porque eu forcei uma inclinação completamente fora do padrão, ok? Mas está aqui. Vamos voltar a dar uma olhada aqui no 3D do nosso projeto. O 3D também está com nível de representação gráfica baixo. E está vendo aqui a tubulação sendo criada. Retornando à planta baixa, vou apagar esse pequeno exemplo e retornar ao projeto do banheiro. Puxar o corte aqui para bem perto do banheiro, um corte aqui e outro corte aqui. É sempre bom trabalhar com cortes no desenvolvimento de projetos de instalações, porque o tempo inteiro é um trabalho em múltiplas vistas. Inclusive, se possível, trabalhar com as outras vistas já abertas. Se você tiver um monitor grande e puder trabalhar com várias vistas ao mesmo tempo, deixa eu só escolher uma vista adequada aqui. Plumbing, aqui é do vaso sanitário, da cuba, isso aqui eu vou fechar. Deixar só alguns aqui importantes. Planta 3D. E o corte. Só dar uma ajustada na crop do corte aqui para a gente poder enxergar melhor. E planta baixa. Ótimo. Bem, com isso fica mais fácil a gente poder trabalhar. Por quê? Sendo um vaso sanitário, ele com certeza tem uma saída nessa posição de 100, que desce abaixo da laje e a partir daqui tem uma inclinação de repente de 1%. Né? O problema é que esse vaso sanitário, apesar de ter um conector, ele não aparece porque ele é um vaso sanitário que foi aplicado no projeto de arquitetura. Então eu não consigo chegar até ele, porque quando eu seleciono ele, ele seleciona todo o projeto de arquitetura. Então existe um artifício que é para trazer esse vaso sanitário, uma cópia desse vaso sanitário para dentro do projeto de instalações. Na ferramenta, na letra Collaborate, nós temos a ferramenta Copy Monitor, onde nós podemos selecionar o link, que é o caso do projeto de arquitetura. Vou selecionar por aqui mesmo. E a partir daí, selecionando um objeto que faz parte do arquivo de arquitetura, nós conseguimos fazer uma cópia. E quando eu finalizar, nós vemos então os conectores desse vaso sanitário à nossa disposição. Antes ele não estava com esses conectores à disposição porque ele é apenas de arquitetura. Com isso, eu consigo, já sabendo que ele tem uma tubulação de esgoto, está aqui o símbolo de esgoto, a 100 milímetros, né, e aqui de água, símbolo de água com de 15, eu posso traçar, clicando com o botão direito do mouse sobre o grip, a opção Draw Pipe, traçando a tubulação para baixo, e a partir daqui
mudando a inclinação, que eu estava com slope off, sem inclinação, vou trabalhar com slope up para subir ou slope down para descer, slope down para descer que é o caso. Eu já posso pegar as pré-definições de ângulo de inclinação, 1% por exemplo, e ao traçar meu mouse para frente, ele já está puxando a inclinação para mim. Então ele não está mais em linha reta, ele está com 1% de inclinação, já apareceu aqui. E no caso da planta baixa, ele não está aparecendo por um simples motivo. Não está com a visibilidade abaixo do plano de corte com profundidade ligada. Então aqui, para a gente poder enxergar o projeto de esgoto, eu tenho que trabalhar com a ferramenta ViewHand, onde eu vou trabalhar com ViewDepth abaixo do zero, com valor negativo. Menos, vou colocar aqui 500, é suficiente, são 50 centímetros para baixo, e a gente consegue então enxergar a tubulação de esgoto. Bem, é possível seguir com o mesmo raciocínio para a tubulação de esgoto da torneira. Então eu vou puxar o meu corte um pouquinho mais para cá, porque daqui, com certeza, abaixo dessa peça, vou tentar puxar um pouquinho mais para perto ainda. A peça não é, ela provavelmente não é uma casework, porque poderia mostrar exatamente ela em corte, né, passando por dentro. Não, mas aqui tendo a cuba, deveria ter um sifão, e ligado ao sifão aqui a saída de esgoto, que sai pela parede, descendo até o chão. Então é o que eu vou fazer. Eu vou entrar, só que essa peça também não precisa ser monitorada. Então copy monitor, select link, selecionar o projeto de arquitetura, um comando copy, selecionar o item que faz parte do outro projeto. Esse símbolo aqui mostra que ele foi copiado e está sendo monitorado. A partir de agora eu consigo enxergá-lo e selecioná-lo. Tem que finalizar o processo. A partir de agora eu consigo enxergar onde estão os conectores. Ele tem um conector de água aqui e um conector de esgoto. Apesar do conector de esgoto estar aqui, eu considero que poderia estar em outra posição aqui, somente se eu tivesse que colocar uma tubulação direta para cá, que não é o caso. Eu normalmente coloco um sifão, normalmente é uma família de componente à parte, né? Então o usuário que inventou esse gabinete colocou aqui, sabendo que pode ser colocado um cano flexível de repente para poder encaixar até aqui, né? Ou colocar uma família de componentes de um sifão. Eu preferiria nessa posição, né, bem no canto, já saindo diretamente na parede. É exatamente isso que eu vou fazer. Para tomar a decisão exata da exata posição, eu vou tomar cuidado de fazer um plano de referência na Letter Architecture, ferramenta Reference Plane, fazer um plano de referência exatamente na posição que o esgoto sairia. Então esse plano, por ser um plano independente e com um tamanho ilimitado, eu traçando ele aqui, eu sei que ele vai passar em vários outros níveis, caso eu queira. Basta dar um nome agora a ele. Plano de esgoto da pia. Ele recebeu um nome. Ao voltar para o corte, eu vou saber exatamente aonde trabalhar, solicitando que eu trabalhe exatamente naquele plano. Dessa maneira, eu voltando ao projeto, basta entrar na ferramenta Set Work Plane e pedir, dentro da lista de planos, aquele que eu quero trabalhar. A partir de agora, qualquer coisa que eu faça vai acontecer naquele plano de trabalho. Eu posso então partir para pegar a ferramenta Pipe. Vou utilizar PVC marrom, mas claro, com uma tubulação bem menor, né? Vou traçar uma de 15, por exemplo. Traço um pouquinho
Cliquei aqui nesse ponto, traço ele um pouquinho para frente. Ops. Alguma coisa aconteceu aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Cliquei para frente e tracei para baixo até ultrapassar o limite da laje. Aqui no canto, pessoal, eu não fiz o que deu de errado naquele momento. Eu devo ter pego alguma referência da parede e ele desceu. A partir de agora, vocês podem arrastar até chegar no limite da peça. É que aquela peça já tinha já conectores, tanto é que nesse momento ele está perguntando qual conector você quer ligar. Eu vou dar uma cancelada, eu quero apenas que ele se encoste aqui. Eu deveria ter esse conector montado exatamente nessa posição antes de traçar esse cano. Como eu estou forçando, né, somente até chegar à parede, eu não quero que ele se ligue ao conector existente, que estaria em uma posição completamente diferente. E daqui eu posso traçar a tubulação para chegar à tubulação do esgoto primário ou levá-lo até um ralo sifonado, né? Pessoal, nesse momento eu não tenho um ralo sifonado, eu precisaria baixar da internet um ralo sifonado, né? Mas simplesmente seria colocado em planta baixa, colocado aqui numa posição em relação a 45 graus. Vai aqui um novo macete, né? Tracem planos de referência sempre passando a 45 graus da peça de vocês. Eu vou colocar de qualquer maneira, depois eu consigo ajustar. Então esse cruzamento de plano de referência, vou pegar aqui meu ponto para colocá-lo bem no centro. A partir de agora eu tenho exatamente as posições onde os canos devem passar. Então eu posso simplesmente selecionar os planos, movimentá-lo para onde eu quiser, de repente aqui, no alinhamento desse cano aqui. Não peguei direito, vou voltar atrás. Select Previous me permite selecionar novamente o objeto. Agora eu consegui colocar no eixo. Então, estando no mesmo eixo, eu vou só movimentar para cima agora. Eu sei que a minha tubulação, que está em linha reta aqui, pode ir até essa ponta, onde eu determinei sua posição final, e daqui eu sei que é a linha que ele vai chegar à ligação da tubulação primária. Então esse é um macetezinho que a gente pode trabalhar. Deixa eu só esconder essa peça daqui. Quero chegar na tubulação. Perdão, pessoal, esqueci de fazer a tubulação aqui, né? Uma tubulação horizontal. Então, inclinação de 1% descendo, eu vou puxar só um pouquinho para frente até chegar exatamente naquele plano de referência lá. E daqui eu posso selecioná-lo novamente, botão direito do mouse, Draw Pipe, e puxá-lo em 45 graus até encontrar essa peça. O que aconteceu aqui? Pela falta de repente de uma família de componentes que fizesse a conexão de uma tubulação muito pequenininha com uma tubulação muito grandona, deu essa mensagem de erro, né? Isso é um cuidado que vocês vão ter que ter daqui em diante. A tubulação pode ser que ela não se encaixe por diversos motivos. Uma, porque a tubulação está numa altura muito diferente. De repente vocês precisam liberar a inclinação, trabalhar com uma inclinação livre, né, e puxar na mão para se encaixar nessa posição. Outra é a falta de família de componentes para esse encaixe. Então, reparem que ele não tem família de componentes para esse encaixe nesse momento. Só vou colocar bem próximo para a gente poder enxergar
em 3D o que está acontecendo. A tubulação estava sendo feita. Faltou aqui no meio do caminho um ralo sifonado. Ó, a gente percebe que a tubulação está indo mais alta do que a tubulação, né? Então ela precisa descer. Então é possível ajustar essa peça mudando a inclinação dela. É importante saber qual é a altura desse ponto onde ele vai fazer o encaixe, para colocar exatamente na mesma inclinação e pedir para que ela possa se encaixar ali. A falta da família de componente é que cria esse problema. Ok? Pessoal, o template da Autodesk ele não vem preparado para todas as situações. É um template muito genérico, com bastante buraco, vamos colocar assim, com falta de bastante informação, de bastante peça, de bastante coisa que a gente poderia trabalhar num projeto, né? A minha sugestão não é fazendo uma propaganda, mas é o que nós temos hoje no mercado. A Tigre já oferece um template já com todas as famílias de componentes, de conexões, para os encaixes, tipos de canos e tudo mais existentes para os projetos utilizando a marca dela, né? Posso ser sincero que é um bom template, tem suas pequenas falhinhas, mas são besteiras, né, que podem ser ajustadas no meio do caminho, mas é muito bom para esse tipo de problema que apareceu agora, onde aqui eu fico rendido em ter que procurar uma família de componentes para se encaixar numa situação de uma tubulação de pequeno calibre com uma de grande calibre, né? Então isso lá vocês vão encontrar com rapidez, e vocês vão carregar isso previamente. Isso se torna mais fácil para vocês poderem trabalhar, tá bom? Então, sugestão, baixem o template da Tigre e vocês vão ter isso já parcialmente solucionado, certo? Bem, isso aqui é como se faz um projeto de esgoto. Para fazer o projeto de água, a gente só vai mudar de planta. A gente vai para a planta de água. E ao invés de olhar para a tubulação de esgoto, eu vou olhar para a tubulação de água. Eu vou começar a fazer a minha tipologia, sendo aqui de repente um PVC branco, com as suas características, é claro, novamente com as suas famílias de componentes de peças de conexões previamente carregadas, também com seus tamanhos previamente calibrados, né? Também levando em consideração, né, a escolha da tipologia correta. Aqui Domestic Cold Water, que é de água fria, mas a gente pode vir aqui embaixo mudar em Pipe Systems exatamente para água fria. Observar dentro de água fria qual é a cor que ele está utilizando. É azul, ou seja, esgoto está como verde, a água fria está como azul. Ótimo, né? E retornando ao projeto, com ele já calibrado, já no sistema correto, utilizando as mesmas características de diâmetro e offset, começar a traçar o sistema de água. Ok? Então a ideia é semelhante, entrar de preferência num corte para traçar a tubulação de água. Vou utilizar 15 milímetros mesmo, vou traçar. Eu acredito inclusive que ele tenha a de água pronta, ó, tá? Vamos aproveitar. Então, botão direito do mouse, Drop Pipe. Ele pergunta, pelo fato de ter dois conectores lá, ele pergunta se você quer trabalhar com conector de água fria ou de água quente. Então você tem para duas tubulações, isso é muito bom, né? Ao fazer essa família de componentes, o usuário teve a preocupação de fazer dois conectores, um para cada um.
Então ele já pode pegar de água fria e ele já vai puxar diretamente a tubulação, onde eu vou traçar a tubulação de água, na verdade lá para cima, né? Para chegar de repente acima do forro, né? Subir até a parte da caixa d'água. Opa, cometi um erro aqui, vou dar undo. Porque eu esqueci de calibrar o slope. Aqui no caso, água, slope off, para trabalhar sem inclinação. E nós podemos ver agora dentro do 3D de água, a tubulação de água aparecendo. E a tubulação de esgoto, ela precisa ser escondida. Da mesma maneira que agora isso também apareceu na tubulação no 3D de esgoto. Eu quero isolar essas informações. Elas estão aparecendo porque elas pertencem à mesma categoria, pipes. Então não adianta nada eu vir aqui e procurar pipes e desligar, porque eu desligaria ambas. Não é o caso. Okay? Então aqui eu posso criar um sistema de filtros, onde eu posso adicionar um filtro direcionado à água fria, água quente e ao sanitário. Já estão até prontas. Vou pegar de sanitário. Deixa eu só ver em qual que eu estou. Eu estou na de esgoto, isso. Então vou adicionar a de sanitário que está pronta. E eu vou clicar aqui no Edit para vocês terem uma ideia de como isso funciona. O filtro de sanitário foi criado através do botão Duplicate. E a partir aqui são todas as categorias existentes e aí foi selecionado todos os itens que me interessam para canos. Então canos, isolamento de canos, conexões de canos e acessórios de canos. E do lado ele foi organizado pelo sistema de classificação contendo a palavra sanitário. Eu tenho vários itens aqui que eu posso escolher. Posso escolher por nome do sistema, marca, tipologia, comentários. E ele escolheu por sistema de classificação contendo a palavra sanitário. Se eu pegar a de cold water, que é de água, ele também fez a mesma seleção. Aqui, ó, são os mesmos itens sendo selecionados. A diferença é que o sistema de classificação contém Domestic Cold Water. Então foi exatamente a regra que ele criou. Então eu posso pedir para que o sanitário e o Domestic Cold Water sejam carregados. Eles foram criados naquele momento, mas aqui no Edge eu vou adicionar esses elementos. E aqui eu vou simplesmente desabilitar ou habilitar a visibilidade de cada um deles. Então no caso de água vai estar desabilitado. De sanitário vai estar habilitado, mas eu ainda posso brincar com representação gráfica dele, pedindo para que ele tenha uma linha com uma cor diferente, né, uma achura diferente, ou fique transparente, ou fique com halftone, uma tonalidade mais clara. Quando eu dou OK, nós vemos então que a tubulação de água foi embora, só permaneceu a de esgoto. E se eu retornar para cá, para o 3D, eu preciso repetir o processo. Filters. Reparem que eles não existem aqui, na verdade eles existem aqui, criados, mas não estão adicionados. E nesse caso eu vou desabilitar a de sanitário, mantendo a de água ligada. Pronto. Esse processo, pessoal, precisa ser repetido em relação a filtros para plantas, para forros, para 3D, para as elevações, para as cortes. Ou seja, repetir o processo em todos os desenhos de esgoto e de água, tá? E também, pensando em coordenação, aqui é o local onde tudo deveria aparecer, né? Então se eu quiser que aqui tenha, dentro dos filtros, a água aparecendo, o sanitário aparecendo, e o usuário pode deixar a arquitetura com uma cor transparente, para que a gente consiga enxergar a arquitetura ou estrutura e também as informações de instalações. Para isso, se voltarmos aos filtros,
nós tínhamos apenas os filtros de água e de esgoto. Eu vou criar um novo filtro com o nome de arquitetura. E daqui me interessam todos os itens de arquitetura. Check all. Eu não preciso nem calibrar regras para isso. Na verdade, eu preciso selecionar todos os itens de arquitetura. Acionando o item de arquitetura, eu posso pedir para trabalhar com um nível de transparência, onde eu vou colocar, sei lá, 81%. Dando OK, eu consigo então colocar transparente minha casa e enxergar a minha tubulação de água e de esgoto. Ok? Pessoal, isso aqui é apenas uma ideia de como é feito um projeto de instalações. Ainda é necessário pensar na questão de representação gráfica em planta, em vista, em corte. É uma preocupação muito grande quanto à questão de representação gráfica. Fazer tagueamento, da mesma maneira que vocês fizeram tagueamento de estrutura, também é necessário se preocupar com o tagueamento das peças de instalações, tubulação, né? A gente vê aqui que a gente não tem muitas calibradas, a gente tem que também carregar, voltar aqui no Load Tags and Symbols, Load Family, procurar em Annotations, simbologias, de canos, simbologias que informem, dê informações sobre a tubulação ou sobre as peças que a gente está colocando. Então, vou colocar aqui do tamanho dos canos, puxar de tamanho de canos, já existia na verdade, ótimo. Tag all, vamos procurar aqui de canos, pipe tags, ok. É uma questão de tamanho, está na escala de 1 para 100, vou colocar para 25 para melhorar. A gente vê então que a tubulação já recebeu as informações automaticamente. É possível editar essa família de componentes para ela assumir mais informações do jeito que o usuário quer, né? E mais tarde criar simbologias específicas para subida e descida de tubulação, né, que precisam ser aplicadas ou com tagueamento ou aplicadas manualmente. Ok? Pessoal, foi apenas uma pequena apresentação de um projeto de instalações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos no próximo vídeo.